Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Gleicia Santos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje iremos analisar o 2 de julho, que é comemorado a independência da Bahia. Então, roda a vinheta! O 2 de julho de 1823 é a data que marca a independência da Bahia. Porém, para entendermos melhor esse momento, é interessante levarmos em consideração o processo histórico que antecedeu essa data e também os seus agentes sociais. Levando em consideração o contexto nacional, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil, por conta de toda a opressão que vinha passando por parte das cortes de Lisboa, pela questão de uma tentativa de recolonização do Brasil, algo que se iniciou com a Revolta do Porto em 1820. Mas só que vale ressaltar que, apesar da independência do Brasil ter sido proclamada em 1822, essa realidade não se estendeu para todo o território. Como, por exemplo, a Bahia, que era uma capitania muito importante ao longo dos séculos, junto com Pernambuco, tanto pela questão do comércio, a questão também da plantação da cana-de-açúcar, que começou a passar por uma questão de decadência, tanto com o fato da descoberta das minas de ouro nas Minas Gerais, com a decadência da plantação da cana-de-açúcar, como também com a mudança da capital para o Rio de Janeiro em 1763, isso vai fazer com que cada vez mais a capitania da Bahia seja um palco propenso para várias movimentações e insatisfações sociais. E diante desse contexto de abandono, miséria, carestia dos alimentos básicos e também essenciais, a capitania da Bahia, que em tempos passados tinha tido uma grande importância, agora começa a vivenciar toda essa decadência e também a articular movimentações, como por exemplo no século XVIII, mais precisamente em 1798, quando ocorreu a Conjuração Baiana, que foi uma articulação de caráter totalmente popular em que buscava mudanças sociais como também rupturas com algumas estruturas coloniais. Apesar de toda a repressão, os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, que estava muito alicerçado na Revolução Francesa de 1789, não fez com que essas ideias, esses anseios fossem apagados da sociedade. Então, com o avançar do tempo, cada vez mais essa insatisfação faz com que a independência da Bahia seja uma demanda muito importante e necessária para os baianos. Ao contrário da independência do Brasil, a independência da Bahia não se deu de maneira tão pacífica. Articulações foram feitas tanto em terra como também pelo mar, como maneiras de estar limitando o acesso dos portugueses ao recôncavo baiano e também a alimentos básicos como farinha e carne, e estava trazendo resultados bem positivos. Essa é uma ação que já é muito conhecida pelos portugueses, até porque no século XVII, quando os holandeses invadiram Salvador, essa foi uma estratégia utilizada para que esses sujeitos fossem expulsos. Em 1822, é nomeado o general Luiz Madeira como o governador das armas da Bahia, com o intuito de estar sufocando, como também reprimindo qualquer conspiração ou movimentação social contra o governo português. E isso faz com que muitas famílias importantes fujam para o recôncavo baiano e as pessoas que aqui permanecem, como as pessoas das classes mais populares, como também os militares brasileiros, comecem a se articular contra toda essa repressão e também buscando esse rompimento, essa emancipação da Bahia. Diante das ações truculentas, vários conflitos passam a eclodirem em Salvador, como por exemplo na Praça da Piedade, no Campo da Pólvora, no Forte de São Pedro. E esse momento também é marcado pela morte da abadesa Joana Angélica, que ao impedir que soldados portugueses adentrassem o convento da Lapa, ela acaba sendo assassinada. Então assim nós podemos mostrar que toda essa ação de crueldade não tinha limites. O único intuito era pôr fim a todas as movimentações e agitações sociais. O recôncavo baiano contava com o apoio do coronel Santinho, que posteriormente ficará conhecido como Visconde de Pirajá,
que era um fazendeiro local que liderava combatentes contra as tropas portuguesas. Buscando apoiar toda essa movimentação, Dom Pedro I contrata o general francês Pierre Labatut, que junto com homens de Sergipe, Pernambuco, Feira de Santana, dentre outras regiões, e até mesmo do próprio batalhão do imperador, formam uma barreira na região de Pirajá, assim impedindo o acesso tanto para Salvador, como também para o Recôncavo Baiano, e até mesmo o abastecimento de mantimento. Diante desse contexto, várias batalhas são eclodidas, e dentre elas, a mais conhecida é a Batalha de Pirajá, onde teve um confronto entre os portugueses e os brasileiros. Mas só que vale ressaltar que esse confronto da Batalha de Pirajá não se deu de igual para igual. Até porque o exército português já tinha uma grande experiência em relação aos conflitos e os soldados também estavam fortemente armados. Em contrapartida, a tropa brasileira não era constituída por um exército, mas sim por pessoas que estavam armadas desde armas de fogo até arco e flecha. Mas o interessante dessa batalha é uma peculiaridade que, de acordo com a história oral, ocorreu através do corneteiro Lopes, que em vez de tocar o som de retirada da tropa brasileira, algo mandado pelo Major Barros Falcão, ele acaba tocando o som de avançar e posteriormente degolar. E com isso, o exército português acaba se retirando pensando que os brasileiros tinham conseguido reforços, garantindo a vitória dos brasileiros na Batalha de Pirajá. Mas só que vencer essa batalha não foi o suficiente para garantir a independência da Bahia. E com isso, vários outros conflitos continuaram existindo, como por exemplo, na ilha de Taparica, que no dia 7 de janeiro de 1823 conseguiu derrotar as tropas portuguesas e com isso, marcando a data como a celebração da independência da ilha de Taparica e também das ações de João das Botas, que foi muito importante tanto nas empreitadas contra os portugueses na Baía de Todos os Santos e também na defesa da ilha de Taparica. Outro conflito também muito importante na ilha foi a Batalha do Funil, onde o general tentou controlar a barra do rio Jaguaribe com o intuito de ter acesso aos mantimentos que vinham tanto de Nazaré das Farinhas como também de Jaguaribe, com esse intuito de estar abastecendo Salvador, já que ocorreu toda essa questão desse cerco, tanto pelo mar como também por terra, pelos brasileiros. Agora também é interessante levar em consideração a participação das mulheres na independência da Bahia. Nós já falamos de Joana Angélica, que foi a abadesa que foi morta ao tentar impedir a entrada dos soldados portugueses no convento da Lapa, onde estavam os soldados brasileiros, e com isso sendo a marcha da independência da Bahia. Outra figura também muito importante, que não é muito conhecida, é Maria Filipa, mulher negra e marisqueira da ilha de Itaparica, que junto com outras mulheres seduziram os soldados portugueses. Assim, quando eles já estavam despidos, deu uma surra de canção e posteriormente tocaram fogo nas 42 embarcações, algo que foi muito importante, já que deu uma baixa significativa do lado do exército português. Outra figura também muito importante foi Maria Quitéria, que se vestiu como homem, se apresentando como soldado Medeiros e participou ativamente de vários combates pela independência da Bahia. Mesmo quando ela foi descoberta, quando ainda fazia parte do Batalhão dos Periquitos, que era liderado pelo avô de Castro Alves, José Antônio, ela continuou exercendo a sua função porque era muito eficiente. Então, com isso, nós podemos perceber que a independência da Bahia foi um confronto que contou com a participação de pessoas de vários setores sociais e também das mulheres. Dando continuidade, outro apoio muito importante será da esquadra britânica, que, liderada pelo almirante inglês Thomas Cochrane, acaba fazendo um bloqueio militar no porto de Salvador e assim impedindo que os portugueses recebessem apoio ou até mesmo suprimentos. Esse momento vai ser marcado por um confronto contra os portugueses. E diante de todo esse contexto de ataques, miséria, fome, o comandante Madeira de Melo, ele acaba batendo em retirada com sua tropa para Portugal.
E com isso, a tropa brasileira adentra Salvador e declara a independência da Bahia no dia 2 de julho de 1823. Diante de tudo que foi exposto, nós podemos perceber que a independência da Bahia não se deu de maneira tão fácil, já que o processo contou com várias lutas e resistências, com a participação de pessoas dos diversos grupos sociais e também com a presença das mulheres. Por aqui eu encerro essa breve análise do 2 de julho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like para estar apoiando o meu trabalho. Deixe aqui nos comentários o que foi que você achou. Deixe dicas, sugestões. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Compartilhe com seus amigos e até a próxima.